Graça e paz, irmãos. Gostaria de ler com os amados irmãos o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Apenas o primeiro verso, a parte A do versículo, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, nós estamos vivendo um período muito difícil, onde a gente percebe que a violência ela tem crescido de forma assustadora. E temos percebido isso acontecer até no lar de famílias, né? Pai tirando vida dos filhos, filhos matando seus pais. E isso, infelizmente, tem se tornado de forma muito natural para muitos, porque o povo está tão acostumado a isso, respirando violência, que eles já não se sente mais comovido com cenas como essa, porque todo dia a gente vê em noticiários acontecer esse cenário, né, de pai tirando vida de filho matando seus pais. Isso, infelizmente, está crescendo no meio da sociedade. E com tudo isso, irmão, a gente percebe que todo esse cenário, que todas essas coisas que se manifestam, tem feito com que essas pessoas não consigam enxergar a glória de Deus. E isso tem impedido de que, de fato, embora nós pregamos o Evangelho, mas isso tem maquiado, tem, de uma forma, trazendo uma névoa nos olhos desse povo, fazendo com que eles não consigam enxergar, de fato, a glória de Deus. E a gente sabe, o texto diz aqui, que no ano em que morreu o rei Uzias. Até porque talvez Isaías tinha, baseado nesse grande rei, ele tinha como empregado dele, quem sabe, dependia dele. Então, Isaías era muito ocupado, segundo as ordens até do próprio rei. E foi necessário que, quando esse rei verdadeiramente veio a morrer, foi aí que Isaías contemplou a glória de Deus. Por certo, quem sabe Isaías era muito ocupado às tarefas que o rei, talvez aquilo impedisse que Deus manifestasse a glória dele na vida desse jovem e fizesse com que esse ministério que é grandioso na vida dele fosse verdadeiramente concretizada. Talvez, meus queridos, muitos Uzias se manifestem na nossa vida. E muitos Uzias impedem que verdadeiramente nós contemplamos a glória de Deus. E Deus, ele muitas das vezes faz com que nós deixemos para que arranquemos de nós esses Uzias, que muitas das vezes pode ser o pecado, muitas das vezes são coisas que nos prendem, que somos ainda agarrados, embora nós fomos convertidos, mas precisamos, às vezes, nos libertar de alguns Uzias para que, enfim, nós possamos contemplar a glória de Deus. E Deus verdadeiramente ele quer se revelar a nós. Há muitas das vezes coisas que impedem que venham ser reveladas porque a gente vive preso a essas coisas. Interessante que Isaías, aqui no verso de número 6 em diante, ele diz: Mas um serafim voou para mim, trazendo numa mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e diz: Eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Lá no verso anterior a esse, interessante que diz que Isaías ele sabia da sua dificuldade. Ele diz: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Há uma sinceridade da parte dele, e ele, de fato, discernia isso, e tinha certeza que ele vivia, quem sabe, com palavras que não eram necessário como um homem de Deus falar. Talvez ele era um jovem que vivia muito preso aos costumes dos reis, às tarefas do rei, e verdadeiramente talvez o que fluía da boca de Isaías não era algo louvável a Deus. E Deus precisou que tocasse em sua boca e tirasse dele todo o seu pecado, purificando tua alma. Verdadeiramente, irmão, nós como servos de Deus, temos que fazer com que Deus toque em nossa vida, tirando de nós algumas pedrinhas, tirando de nós alguns carrapichos, que impede que nós contemplemos a glória de Deus. E Deus, ele quer se revelar a mim, Deus, ele quer se revelar a você, porque há uma necessidade da tua parte de que você permita que Deus arranque essas coisas para que você, de fato, tenha visão daquilo que é maravilhoso, daquilo que é contemplável a nós ver através dos nossos olhos espirituais. Muitas das vezes, nós não permitimos, e foi o que aconteceu com Isaías. Talvez Deus já queria se revelar a Isaías
mas houve uma necessidade de Deus arrancar do caminho dele Uzias, para que ele pudesse, de fato, contemplar a glória de Deus. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você é o seguinte: o que tem impedido de você ver a glória de Deus? O que te impede de ver a glória de Deus? Meu querido, você que ainda não tem um encontro com Deus, talvez você diga que é um grande pecador, talvez não tenha condições. A palavra de Deus nos diz: ainda que os seus pecados sejam como de escarlate, se tornarão branco como a neve. E Deus ele vai fazer isso para você. Basta você abrir o teu coração e permitir que ele faça morada, para que, enfim, você possa contemplar, porque a sociedade hoje, devido a essa violência, não consegue contemplar, porque a palavra de Deus diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. E isso verdadeiramente tem cegado o entendimento do homem. A palavra de Deus diz que o diabo ele cegou o entendimento da sociedade. A sociedade não contempla porque estão presos ainda aos usias do pecado. Mas Deus verdadeiramente diz a palavra: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uma vez liberto, meu querido, você vai contemplar a glória de Deus. Deus possa te abençoar de forma rica e abundante, em nome de Jesus. Graça e paz.